Não, isso não é um podcast. A ideia desse vídeo é basicamente fazer uma videoaula sobre matemática. Sim, matemática. O vídeo foi apresentado pelo Rafael e eu, como sempre, tô cuidando da edição. Triste vida. O resto da equipe vai estar na descrição e eu não vou falar aqui porque é muita gente. E esse vídeo já tá bem grande, sério. Teve 47 minutos de duração esse negócio. Sabendo disso, fiquem com a aula. E aí, tudo bem? Meu nome é Rafael. Hoje eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre as equações reduzida, geral e paramétrica da reta. Peço que você me acompanhe com o mouse e vamos começar. A primeira equação que a gente vai ver é a equação reduzida da reta. A gente tem que entender que toda a reta ela tem uma equação que determina ela, que representa, aliás, ela. O que acontece? Essa é a forma reduzida dessa equação. A gente consegue obter essa equação apenas determinando destacando um ponto aleatório, um ponto genérico na reta. A partir desse ponto a gente consegue determinar a equação da reta. E essa é a forma reduzida dessa equação. Essa é a equação reduzida da reta. Y é igual a m vezes x mais n. Agora vamos entender o que é isso aqui, né? O n aqui que a gente vai ter vai ser o coeficiente linear. Isso é, o ponto y quando x é igual a zero. Então, isso aqui, né? E o m que a gente tem, o m vai ser o nosso coeficiente angular. Isso é a tangente desse ângulo aqui, né? Primeiro OBS que a gente tem aqui. M é igual a tangente de alfa e n é igual a interseção da reta com o eixo y. Ou seja, quando te pedirem, né, para fazer a equação reduzida da reta, você vai ter que descobrir o m e o n e botar nessa fórmula aí. Aqui y e x você não vai trocar, aí vai ficar y e x. Então, você vai ter que descobrir o m e o n. Para isso, você vai ter que descobrir a tangente do ângulo e você vai ter que descobrir, né, vai ter que tentar observar qual a interseção da reta com o eixo y. Ou seja, m é igual a tangente desse ângulo aqui, do ângulo alfa, e n é igual a interseção da reta com o eixo y, esse ponto aqui. Segundo OBS, se uma reta y igual a mx mais n, ou seja, uma reta que tenha essa equação, passa por dois pontos, que tem duas coordenadas x, a e y, a, e b, x, b, y, b, as duas coordenadas do ponto, dos pontos destacados, então m é igual a yb menos ya sobre xb menos xa. Ou como a gente pode chamar também, é o segundo menos o segundo, menos o primeiro, sobre o primeiro menos o primeiro. Um pouco mais fácil de decorar, né? Mas isso vai acontecer em alguns casos específicos em que ele pode não te dar o ângulo da reta, mas ele vai te dar as informações necessárias para pelo menos você usar essa fórmula aqui. Então a gente passa para a nossa primeira questão. Questão 1. Determine a equação reduzida da reta. Certo. Então, essa reta aqui que a gente está falando, né? Reta que passa pelo ponto menos 1, tem um ângulo de 30 graus. O que a gente vai fazer? Y é igual a mx mais n. A gente quer determinar esse m e esse n. Com isso, a gente vai conseguir determinar a equação reduzida dessa reta. M vai ser igual ao quê? A tangente desse ângulo aqui, tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus é uma tangente que a gente tem que saber, né? Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, a gente já sabe qual é o nosso m. Depois a gente substitui lá na fórmula. N é igual a interseção da reta com o eixo y. Qual é a interseção da reta com o eixo y? Esse aqui, esse ponto aqui, né? Nosso coeficiente linear, menos 1. Logo, o n vai ser menos 1. Então, a gente vai fazer a conta aqui, né? Vai substituir m com x, vai ficar raiz de 3x sobre 3 mais menos 1. Que vai ser, y vai ser igual a raiz de 3 vezes x sobre 3 menos 1. Porque mais com menos fica menos 1. Então, raiz de 3 sobre 3 vezes x, fica raiz de 3 sobre 3x, menos 1, mais com menos, fica menos 1. Essa próxima equação é a equação geral da reta. Novamente, aqui a gente, no caso, vai tirar essa equação desse jeito. Vai destacar um ponto, dois pontos A e B, duas coordenadas x, a, y, a, x, b, y, b, e um ponto genérico, x, y, ponto qualquer, no meio da reta. E aí, o que vai acontecer? A gente vai fazer um determinante de 3, de ordem 3, com esses valores. Então, xy, que segue xy, do ponto, e ao lado 1. xa e ya, as duas coordenadas do ponto A, e 1. xb e yb, das duas coordenadas do ponto B, e 1. Aí a gente faz aqui com regra de Sarros, da forma que você quiser. O importante é que se você tirar todos os valores disso daqui, no final vai dar zero. Então, depois que você desenvolver isso aqui, usando a regra de Sarros, do jeito que você quiser, você vai obter uma fórmula final, tudo que vai dar zero.
vai ser essa daqui. E essa é a nossa equação geral da reta. É basicamente isso que a gente tem que fazer quando a gente quiser determinar a equação geral da reta. Recebe uma reta desse jeito, com essas informações, tira um determinante de ordem 3 desses pontos, com x, y no topo, x, a, y a, x, b, y b, todos do lado 1, tudo vai dar 0, e a gente vai tirar uma equação desse jeito aqui. No final vai dar isso aqui. A, B e C vão ser números, x e y seguem x e y apenas. Pode passar para a nossa segunda questão. Questão 2. Determine a equação geral da reta que passa pelos pontos 2 menos 1 e 1 e 3, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai tirar o nosso determinante de um ponto genérico que a gente vai criar entre esses pontos A e ponto B. Vai ficar desse jeito aqui. X, Y, do ponto genérico que a gente tira. 2 e menos 1, que são as coordenadas do ponto A. 1 e 3, que são as coordenadas do ponto B. E 1 do lado para formar o determinante de 3. Tudo isso no final vai dar 0. Logo, como é que vai ficar esse nosso desenvolvimento? Fica desse jeito, né? Regra de Sarros, repete o determinante e repete as duas primeiras fileiras. O que a gente vai fazer? Multiplicar, né? Desenvolver esse determinante. Vai ficar o seguinte: x vezes menos 1 vezes 1, x vezes menos 1 dá menos x vezes 1, menos x, certo? Então, y vezes 1 vai dar y, vezes 1, y vezes 1 vai dar y também, fica y. 1 vezes 2 vai dar 2, e 2 vezes 3 vai dar 6. Então a gente já tem aqui o nosso primeiro, né? O que fica positivo, fica assim desse jeito mesmo. E o segundo vai ficar para cá, que a gente vai diminuir, vai ficar y vezes 2, 2y, vezes 1, segue 2y. X vezes 1, x vezes 3, 3x, que é 3x, e 1 vezes menos 1, dá menos 1, menos 1 vezes 1, vai dar menos 1. Então, tendo determinado esses valores, o que a gente faz? Pega esse positivo e subtrai desse aqui, que vai ficar negativo. Então, todos esses sinais aqui vão mudar. Como é que vai ficar? Assim. Menos x mais y mais 6, menos, entre parênteses, então, menos 1 mais 3x mais 2y. Tudo isso vai dar 0. A gente vai trocar os sinais, né? Tudo com menos. Menos com menos vai dar mais 1. Menos com mais vai dar menos 3x, e menos com mais vai dar menos também, menos 2y. A gente vai ficar assim, menos x mais y mais 6, mais 1, menos 3x, menos 2y. Tudo isso vai dar 0. Então, quando a gente somar isso aqui, menos x com menos 3x, mais y com menos 2y, mais 6 com mais 1, isso vai dar menos 4x, menos y mais 7, é igual a 0. Se você observar, isso aqui já é suficiente, né? Então, se você tiver isso aqui, já basta. Você já tem a sua equação geral da reta, né? Vai ser ax mais by mais c igual a 0. Mas, normalmente, esse x vem positivo. Então, é ideal, se esse x estiver negativo, que você multiplique por menos 1. Lembrando que fica a mesma coisa. Você multiplica por menos 1 e é a mesma coisa que você não multiplicar por menos 1, para que todos os sinais mudam, né? Apenas é mais comum que esse x apareça quase sempre num valor positivo. Por isso a gente prefere multiplicar por menos 1. Mas assim já está certo. Então vai ficar mais 4x mais y menos 7. Vai dar tudo igual a 0. E isso é igualzinho à nossa equação geral da reta. Ax mais by, no caso aqui ax, a é 4, b é igual a 1, mais c, no caso c é menos 7, mais com menos fica menos. Tudo isso igual a 0. Então a gente pode passar para a nossa próxima equação. Equações paramétricas da reta. É o seguinte, o que seria a equação paramétrica? O que significa eu parametrizar uma equação de uma reta? É o seguinte, isso nada mais nada menos do que eu fazer com que toda a função da reta se submeta a uma letra, né? Uma letra assim, um número qualquer que vai ser representado por uma letra. Então, isso é o parametrizar. Por quê? Porque essa letra vai ser o nosso parâmetro. Então, significa que a gente vai mudar essa letra, né? Se essa letra mudar, também o valor do x e do y vai mudar, né? X e y representados por uma função que vai mudar de acordo com o valor da letra. Ou seja, x igual a ft, essa letra normalmente é t, y igual a gt. Isso aqui é uma equação, isso é uma equação, isso é outra equação, e tudo isso fica em função de t. Porque temos uma equação aqui, que determina as coordenadas x,
de acordo com a forma com que a gente vai mudando essa letra, o valor dessa letra, o valor do nosso x e do nosso y vai mudando. E o t, que é a nossa letra que normalmente é o que aparece, é o nosso parâmetro. Por isso, a gente tem aqui a nossa equação parametrizada ou as nossas equações paramétricas da reta, certo? Isso só deve acontecer dessa forma para uma reta quando as funções são de primeiro grau. Se elas já não forem de primeiro grau, aí é outra história com outras contas, né? E um óbvio aqui, né? T é sempre pertencente aos números reais, né? Ele vai ficar oscilando ali entre os números reais, a gente vai mudando E, e de acordo com que a gente vai mudando esse T, nosso valor de x, nosso valor de y vai mudando. Isso significa que ele ser o parâmetro das nossas equações. Então, deve ficar um pouco mais claro quando a gente for para a questão, mas não é nada difícil. Só você entender que o t é o nosso parâmetro e por essas equações de x e y estarem em função desse t, ou seja, conforme que a gente vai mudando o t, a equação vai mudando também, o valor da equação vai mudando, essa é uma equação paramétrica, entende? Então, para a questão. Questão 3. Exiba a equação reduzida da reta. Qual é a reta? É representada por essas equações paramétricas. Então, o que ele quer que a gente faça, né? Ele quer que a gente transforme isso daqui, essas equações paramétricas, quer dizer, um x igual a 2t menos 1, y igual a 4t mais 1. Essas equações estão parametrizadas pelo parâmetro t, e conforme a gente for mudando o t, né, você pode perceber que o valor de x vai mudando também. Então, se t for 1, x vai ser igual a 2 menos 1, x vai ser igual a 1. Se t for igual a 2, x vai ser igual a 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, x vai ser igual a 3. Entende? Isso aqui significa ser uma equação parametrizada. E o que ele está pedindo para a gente fazer? Ele está pedindo para a gente tirar a equação reduzida dessa reta aqui, está representada aqui por esses pontos parametrizados. A partir dessas equações parametrizadas, a gente tem que tirar a equação reduzida. O que a gente faz agora? A gente volta lá no começo, não precisa voltar no slide, porque a gente tem aqui. O que é a equação reduzida da reta? A gente se lembra. A equação reduzida da reta é igual a y igual a m vezes x mais n. Essa é a nossa equação reduzida da reta. Certo, então como é que a gente faz isso, né? A gente vai fazer isso da seguinte forma. A gente vai isolar alguma dessas letras, melhor que seja o x, né? Que é uma equação menor e, enfim, a gente vai ter que substituir por aqui mesmo. Isola o t nessa equação. Então, a gente descobre o que é o t, tendo a incógnita x. Então, a gente vai poder substituir o t por x. A partir disso, a gente vai poder substituir esse t aqui pelo que a gente, né, que a gente descobrir isso aqui, vai ser o t isolado. E aí a gente vai poder tirar a nossa equação reduzida. Então, vamos fazer isso, né? Então, para a gente isolar esse t, o que a gente vai ter que fazer? 2t menos 1, x é igual a 2t menos 1, a gente passa 1 para o outro lado, fica 2t igual a x mais 1. Então, para isolar o t, a gente tem que passar esse 2 para cá. 2 está multiplicando, passou para o outro lado dividindo. t igual a x mais 1 sobre 2. Então, a gente já tem, então, isolado t. Se t é igual a x mais 1 sobre 2, então eu não preciso mais usar a letra t. Eu posso usar x mais 1 sobre 2. Logo, eu posso substituir esse t aqui por x mais 1 sobre 2. Y não vai ser mais igual a 4t mais 1, vai ser igual a 4x mais 1 sobre 2 mais 1. Então, quando a gente resolver isso aqui, a gente vai ter a nossa equação reduzida. Para fazer isso aqui, a gente pode, né, cortar esse 2 com esse 4. Vai ter um 2 aqui. E aí, esse 2 vai estar multiplicando esse x mais 1, que fica em parênteses. Depois a gente soma com mais 1. Então, 2 vezes x fica 2x. E 2 vezes 1 fica 2. Fica 2x mais 2 mais 1. Logo, o y vai ser igual a 2x mais 3, que não coincidentemente é a nossa equação reduzida. Y é igual a m vezes x mais n.
y é igual a 2x mais 3. E essa é a nossa equação reduzida da reta retirada a partir das nossas equações paramétricas. Por que essas equações são paramétricas? A gente lembra porque este t, que é o parâmetro dessas equações, faz com que elas sejam parametrizadas. Por quê? Porque toda vez que a gente muda esse t, o valor dessas coordenadas vai mudar, e a partir dessa mudança a gente pode ir determinando pontos específicos, e a partir desse ponto a gente pode ir determinando a reta. A gente tem então a equação que determina a nossa reta, que representa a nossa reta. Então é isso, espero que você tenha gostado. Eu nunca achei que eu diria isso, mas se você gostou, você deixa o seu gostei aí, e é isso aí.